Shalom, shalom. Moshe Ben Shalom trazendo umas ressalvas para quem possa se interessar nesta mensagem de restauração. Tem algumas ressalvas para fazer aqui, devido a algumas coisas que a gente vai vendo pela internet, algumas desinformações, e às vezes a pessoa com boa intenção começam a compartilhar aquela desinformação que presta um desserviço ao movimento da Techuvá, que traz, muito, em alguns casos, um fardo além do que a pessoa precisa de carregar. A questão que eu quero trazer para você é proibido falar a palavra Senhor, usar o adjetivo Senhor para o Hashem, para o Eterno de Israel. Muita gente tem comparado a palavra Senhor, que equivale ao significado da expressão Baal, e por conter o significado de Baal, já julgam que a palavra Senhor é a mesma que Baal, então não pode falar Baal. Bom, em primeiro plano, eu venho trazer para vocês o verdadeiro significado de Baal. Baal significa Senhor, o proprietário, o dono da casa, meu marido. É uma palavra aramaica que adentrou para dentro do hebraico. Haja visto que o hebraico já tem uma palavra para esse significado, que é Adon, mas a palavra Baal acabou entrando para dentro do hebraico. O que você precisa de entender e aprender definitivamente, que para as divindades pagãs usava-se adjetivos para elas. E esses adjetivos, com o passar do tempo, por extensão, passava-se a ser o nome, ou ser tido como ganhava uma áurea de nome próprio, de tanto chamar aquela entidade por aquele adjetivo. Agora pense você se eles dariam adjetivos ruins para as divindades que eles estavam adorando. Claro que não. Eles pegavam adjetivos poderosos, de significados belos, nas línguas que eles dominavam para atribuir às divindades. Então a palavra meu senhor, Baal, meu dono, é claro que eles iriam usar esta palavra para uma suposta divindade, porque para eles, naquele período, aquela divindade era o senhor da vida dela. Mas para você entender, uma esposa chamava o seu marido de Baal, que significava o dono da casa, o meu senhor. Com o tempo, alguma divindade passou a ser chamada de meu dono, porque era o senhor da vida daquela pessoa. Por extensão, com o passar do tempo, já passou a ser o nome próprio daquela divindade. Assim também, nós temos a palavra Adon. A palavra Adon é senhor no hebraico. E se você estudar um pouquinho, você vai entender que há divindade com o nome Adoni. Então você vai achar uma divindade com o nome Adoni e vai entender que Adon também é errado, porque tem uma divindade com o nome Adoni. Claro que acontece da mesma maneira, pega-se os atributos da língua Kadosh, da língua santa, e dão-se às divindades. Agora, para você ter uma noção sobre a expressão Adonai, ou Adoni, ou Adon, nós encontramos no hebraico exatamente em Tehillim 136, versículo 3. Eu vou ler em hebraico para você. Rodu ladonei radonim ki leolam hasedô. Rodu ladonei, louve ao Senhor. Aqui não está o tetragrama, e não é uma substituição Senhor para o tetragrama. Aqui está Rodu ladonei, louve ao Senhor radonim, dos senhores. Então, esses senhores, você pode ter várias divindades, aqui está falando Rodu ladonei, louve o Senhor dos senhores. Então as divindades aqui está atribuída como Radonim, mas também para o Eterno está Ladonei, Rodu ladonei radonim, louve o Senhor dos senhores. Que é porque no hebraico, que Leolam Hasedô, que porque Leolam Hasedô, a sua bondade ou a sua benignidade dura para sempre, lá Leolam, né, para todos sempre.
Então temos a expressão lá Adonai, louve ao Senhor. Esse Senhor aqui é o Eterno. Claro que Teilim está mandando louvar ao Eterno. Então, Eterno, esse adjetivo de Adon, lá ao, né? Adonai, ao Senhor, Radonim dos senhores, louve o Senhor dos senhores. Então, no hebraico, a expressão Adon é empregada no Teilim para Hashem. Agora, você vai ver um ídolo também chamado Adoni, meu Senhor. Como você vai ver a expressão Baal também sendo usado, o senhor da casa, o meu dono, o meu marido, porque as meretrizes, as sacerdotisas, prostitutas do templo, casavam-se, entre aspas, com o Baal, com o senhor dela. Então, nós vamos ver o Eterno chamando os poderosos. Além da expressão Gevurah no hebraico, nós temos também Baalim, os poderosos. Então as divindades pegavam, não eram elas que pegavam, porque elas são inanimadas. As pessoas davam esses adjetivos às divindades. Claro que para se pegar na língua portuguesa e trazer o significado tanto de Adon como de Baal, vai ter que pegar uma palavra da língua latina, cujo português faz parte do proto-linguajar indo-europeu. Então, a palavra que nós temos para entender a expressão Adon ou Baal é Senhor. Agora, a palavra Senhor tem em si uma raiz pagã? Não. A maioria das pessoas que passam essa desinformação de que Senhor é Baal, então você não pode falar Senhor, jamais olhou no dicionário, jamais foi buscar na língua hebraica, jamais foi pesquisar em vários dicionários, só pega ali o postezinhos. Cuidado, gente, com quem ensina com uma figurinha. Tem gente que monta ali uma figurinha, algumas frases e fica pregando em cima de imagens. O problema de se pregar em cima de imagens, você não tem contexto. Ali é uma imagem, e as pessoas, por preguiças de ler, gostam muito de ficar compartilhando imagenzinhas de a palavra Senhor equivale a Baal, aí bota uma foto de Baal lá. Então agora, lógico, eu não vou poder falar Senhor. Então não fiquem repetindo e compartilhando ensinamento por fotografias, por imagem. Pega um estudo maior, contextualizado. A palavra Senhor, ela é uma palavra latina, ela vem do latim senior. Senior quer dizer o senhor, o proprietário, o dono, o mesmo significado de Baal mesmo. Agora, nós estamos falando de significados. Para você entender se uma palavra tem uma raiz pagã ou não, você tem que procurar na etimologia da palavra e não no significado em tradução. Isso é diferente. Você pode pegar o nome Semiramis, por exemplo, Zemiramite. Zemiramite é o nome original de Semiramis, é Zemiramite, quer dizer, a portadora do ramo. Agora a palavra ramo é pagã? A palavra portadora é pagã? Não, você está traduzindo o que aquele nome significa. E a palavra Baal como Adon, que como eu mostrei no hebraico, foi usado para o Eterno em Teilim, você vai colocar, trazer a tradução, e não quer dizer que aquela palavra traduzida e trazendo significado seja pagã, porque ela tem somente uma função, traduzir o significado. Para você saber, repetindo, se uma palavra é pagã, você tem que estudar a etimologia da própria palavra. A palavra Senhor, por exemplo, vem de senior, como eu falei no latim, quer dizer dono, proprietário, que também temos a expressão senis, que é um senhor ancião, pessoas de muita idade, pessoas velhas, pessoa entrado em dias, ou seja, mostrando ali uma longevitude, né, da pessoa. Que por sua vez também temos a palavra senex. De senex herdamos a palavra senado. Então agora a palavra senado é errado porque tem a mesma raiz de senhor. Então, por que senado? Porque eles estão os senhores, as pessoas com poderes na mão. E quando você diz que o Eterno é o Senhor, você está colocando o Senhor sob outras pessoas.
acima de outras pessoas. A palavra Senhor não tem nenhuma raiz pagã, é simplesmente você está usando uma tradução para a palavra Adon ou a palavra Baal. Por exemplo, se você tivesse na língua russa, lá na Rússia, e estivesse estudando um dicionário que quisesse traduzir, olha, num hebraico russo, a palavra hebraica Baal, aqui em russo, significa mistap. Mistap. Então a palavra mistap em russo é Senhor. Agora imagina se você estivesse lá, ia pegar e fazer figurinhas, Photoshop, e falar que a palavra mispá é pagã, porque equivale o mesmo que Baal no hebraico. Ou se você tivesse lá na Alemanha, fosse detentora da língua alemã. Então você estivesse lá na Alemanha e pegasse um dicionário hebraico-alemão, um dicionário bíblico, né, hebraico-alemão, e quando fosse traduzir para o alemão o significado da palavra Baal Adon, ia estar Herr. A palavra Herr no alemão é Senhor. Agora, quer dizer que a palavra Herr é pagã? Quando eles vão se referir ao Eterno, é meu Herr, não pode, porque tem o mesmo significado da palavra Adon, Baal no hebraico. Então, vamos abrir nossas mentes. Ou lá na Rússia, você não pode falar que o Eterno é Mistá, porque Mistá é o equivalente da tradução da palavra Baal Adon. Meu Pai Eterno. Se você estivesse falando francês, o Eterno, você ia chamar o Eterno de Milord. Milord. A palavra Milord, meu Senhor. Se for traduzido no dicionário bíblico hebraico para o francês, vai estar falando, olha, a palavra Baal no hebraico significa, lógico, isso em francês, tudo em francês, eu não falo francês, significa Milord. Aí um monte de espertinhos vão começar lá na França falar que Milord é uma palavra pagã porque é equivalente à palavra Baal ou Adon. É meninice ou não é? Agora, você estudar a etimologia da palavra Milord e achar nela uma raiz pagã é diferente. Agora, significados em tradução, você vai em inglês, my lord. Se você estiver falando na língua inglesa, Baal no hebraico significa meu marido ou meu senhor, my lord. Então, pegar o significado em tradução de uma palavra não quer dizer que aquela palavra é pagã. Então não tem problema você chamar o Eterno de Senhor, porque é uma palavra latina que remonta a um adjetivo para o Eterno, colocando ele acima de outras coisas. Há 16 anos eu trabalho com restauração de palavras, mas eu tento fazer um trabalho mais sério possível, para que eu não venha propagar mentiras, bobagens, restaurar além do que precisa de ser restaurado. Muitas das palavras, quase todas as palavras endereçadas ao Eterno eu não utilizo. Agora eu faço uma pesquisa séria sobre cada palavra que a gente deve ou não deve usar ao Eterno. Eu desafio aqui alguém a achar na palavra Senhor. Tem gente que fica até picotando vogal de consoante e achando o nome de um monte de deidade para sustentar. Então é um raciocínio muito raso, muito primitivo você pegar. Baal era um ídolo em Canaã. Então tinha um ídolo chamado Baal. Claro, Baal lá na língua é meu Senhor, e eles davam esse título honroso, infelizmente é uma pedra, é uma divindade. Mas meu Baal é Hashem, ele é o meu Senhor. Ou como nós lemos aqui, Rodô Adonai, louve Adonai, Adonim, louve o Senhor dos senhores, está aqui em Teilim, conforme eu li para vocês. Então, outro dia eu vou trazer a expressão para vocês, se realmente é proibido, ou é pagã a expressão Elohá, ou Elohim,
Porque tem gente aí que usa a expressão, substitui El por achar exatamente uma divindade que se chama El, né, em Canaã antiga. Então eles substituem por Ul, sem prova arqueológica. Eles mesmos colocam os traços maçoréticos que eles querem colocar, mas isso aí eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então é por aí, não tem problema algum, de acordo com o dicionário da língua portuguesa ou da língua latina, chamar o Eterno de Senhor. Senhor é apenas uma tradução que nós temos para a palavra Baal, não é a palavra Baal. Mesmo que a palavra Baal fosse pagã, Senhor seria apenas uma tradução, um equivalente e não a mesma palavra. Então, estão me entendendo? Se você quer dizer que uma palavra é pagã em si, procure a etimologia da palavra.